Você investe em fundos de ações? Hoje eu vou te mostrar como ver a carteira desse fundo, como descobrir quais ações que estão fazendo parte desse fundo de investimento que você está investindo. Eu vou usar como exemplo o Alaska Institucional, que é um fundo bem conhecido, um fundo bem famoso, já tem um patrimônio relevante sob gestão e também, lógico, é de uma das gestoras mais renomadas aí no Brasil, que conta lá com uma equipe bem qualificada, grandes figuras aí do mercado financeiro, como o Luiz Alves Paes de Barros, o próprio Henrique Breda, que é o gestor, e, lógico, toda a equipe de gestores, analistas e todo o pessoal que faz parte. Esses profissionais já estão trabalhando juntos há bastante tempo, né? A Alaska já tem vários anos aí de mercado. Eles têm um alinhamento, uma sinergia em termos de estratégia e skin in the game, ou seja, o recurso deles, né? O recurso das pessoas que trabalham dentro do fundo, por ser uma gestora independente, ou seja, ela não é ligada a nenhum banco ou corretora, o recurso dos profissionais que trabalham lá dentro também está alocado lá, ou seja, isso é um grande sinal de que o pessoal acredita de fato na estratégia e, enfim, aloca seu recurso naquilo que, no trabalho deles, né? Estão apostando no trabalho deles para fazer a alocação de recursos próprios, da família, enfim, de amigos. Então o Alaska é um fundo long only, ou seja, ele só pode operar comprado em ações. Ele não pode, né, mediante seu regulamento, operar vendido, ou seja, ele não pode operar descoberto, fazer venda descoberta, ter ganhos ou perdas, né, com operações apostando na queda dos ativos. Ele só pode comprar ações e carregar essas ações ao longo do tempo, né? No curto, médio ou, no caso do Alaska, longo prazo. Ele é destinado ao investidor em geral, como eu falei. O objetivo dele é alocar o patrimônio em ações de empresas brasileiras selecionadas através de uma abordagem fundamentalista. Ou seja, a análise fundamentalista é aquela que tem uma parte quantitativa, ou seja, ver os números da empresa, de rentabilidade, lucratividade, questões em relação a concorrentes, custos, né, e tudo mais. E também uma análise qualitativa, ou seja, de ver a equipe que está por trás daquela empresa, quem é a gestão, quem são os profissionais que trabalham naquela empresa, assim como questões aí que são regulatórias ou mesmo questões de governança corporativa e tudo isso, certo? O Alaska tem como benchmark o Ibovespa, ou seja, o índice das ações brasileiras, né? E é um bom benchmark para ele porque, como o próprio objetivo do fundo é investir em ações brasileiras, a gente está comparando banana com banana, ou seja, está comparando ativos que são parecidos, certo? Ele tem uma taxa de administração de 2% ao ano, lembrando, e aqui muito importante, 2% é apenas para clientes que estão no modelo comissionado, um modelo que paga comissão para o seu assessor, para a corretora e essas questões. Os nossos clientes da Musa, eles acessam esse mesmo fundo com uma taxa de administração de 1,5% ao ano, porque ele recebe o rebate em forma de cashback, ou seja, essa diferença de 0,5% na taxa de administração, o cliente da Musa Capital e, enfim, de consultorias, né, de gestoras que utiliza o modelo fee-based, o cliente recebe isso, é debitado, é creditado no caso, né, na conta dele todos os meses essa questão do rebate, que seria a comissão que ele teria pago para o assessor da XP, para o assessor do BTG, ou enfim, certo? Então, se você não conhece o modelo fee-based, pode comentar aqui embaixo, chama a gente que eu te explico melhor essa questão e também a gente tem vídeos falando sobre esse modelo, comparando os modelos para ver o que faz mais sentido para você. Mas vamos lá, ele tem taxa de performance de 20% do que excedeu o Ibovespa, ou seja, quando o fundo bate o Ibovespa em 10%, ele vai receber 2% disso, então ele vai receber, vamos supor, né, 2% de rentabilidade sobre aqueles 10%, o cliente vai receber 8%, certo? Um cálculo bem bruto aqui, né, sem muito detalhe, mas basicamente, se ele bater o benchmark, ele vai receber uma remuneração um pouco maior, certo? Ele tem investimento inicial de R$1.000 e a movimentação mínima de R$500, né? Então, se o cliente quiser, né, o investidor quiser começar a investir nesse fundo, ele precisa despender de pelo menos R$1.000 e para fazer aportes, pelo menos R$500. Ele tem cota de aplicação de 1 dia e de resgate em 30 dias, ou seja, no momento que você solicitar o resgate, ele leva 30 dias para cotizar e mais 2 dias para pagar, né, depois da cotização. Então esse é um fundo D mais 32 e isso em termos de planejamento é uma coisa que tem que estar ciente, né, caso você venha a investir nesse fundo, que o seu recurso só estará disponível depois de 32 dias, certo? O imposto de renda em fundos de investimentos em ações, ele é de 15% sobre o ganho, certo? Então se você investir
e ficar por 1 ano, por 5 anos, por 10 anos investindo no fundo, no momento do resgate você vai pagar 15% sobre os ganhos. Ele é destinado para investidores com perfil arrojado, certo? Então você não pode, por exemplo, se você está começando a investir agora, não tem uma reserva de emergência, investir num fundo de ações, por exemplo. Então se você já tem uma carteira mais robusta, uma carteira bem diversificada, que tem mais renda fixa do que renda variável, ou que você ainda não está investindo em renda variável, esse fundo ele é bem arrojado, ou seja, ele tem um grau de risco alto e ele deve ser obrigatoriamente investido para longo prazo. Se você pensa em receber dinheiro, ou rentabilizar seu capital no horizonte de tempo de 1 ano, não é esse tipo de produto que você tem que procurar. Você tem que procurar renda fixa, que é mais consistente, é mais previsível e é mais garantido que você vai ter um retorno superior em 1 ano. Esse fundo ele é destinado para pessoas que têm um horizonte de tempo maior, ou seja, 5 anos, 10 anos, enfim, pensando em aposentadoria ou algo nesse sentido. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, eu estou usando o Alaska Black apenas como exemplo de como a gente pode olhar e conhecer um fundo de ações. Se você quiser conhecer melhor, não só esse fundo, como qualquer outro fundo de qualquer gestora, no site da própria gestora, por exemplo, o site da Alaska lá, ou se você pegar outro exemplo, Brasil Capital, Guepardo, Verde, Forpus, Versa, enfim, qualquer gestor independente de ações, você consegue entrar no site da gestora e pegar todas as informações desses fundos, tanto da gestora quanto do fundo, da estratégia, o público-alvo, o nível de risco, todas as informações em relação à estratégia e à parte qualitativa daquela gestora e daquele fundo. Então, se você quiser, olhar melhor e conhecer melhor os produtos antes de investir, eu considero que faça isso, é bom acessar o site das gestoras. Inclusive, aqui no canal nós temos um vídeo, mais de um vídeo, inclusive, falando dos benefícios de investir em fundos de ações e também como analisar fundos de ações, certo? Então, se você ficou curioso e quer conhecer melhor os fundos de ações, pesquisa aí no nosso canal ou pode comentar aqui embaixo que a gente vai te direcionar para o vídeo certo. Então, agora a gente vai ver a carteira do Alaska especificamente, certo? Vou mostrar para vocês como olhar essa carteira. Então, como que a gente faz para ver a carteira desse fundo ou de qualquer fundo de ações ou qualquer outro fundo que você queira entender um pouco mais, saber o que ele está investindo? Você vai abrir o seu Google e vai digitar lá carteiras, fundos, CVM. E vai aparecer aqui, provavelmente o primeiro link é esse aqui, consulta fundo de investimento, vai selecionar fundos de investimento, até já está aqui, foi o último que eu pesquisei, o Alaska. Ele vai aparecer todos os Alaskas aqui, Você procura aquele que é o fruto ali da pesquisa, Então é o Institucional Fundo de Investimento em Ações. A gente vai entrar em composição da carteira e por questões regulatórias a CVM só mostra a carteira dos fundos com 3 meses de atraso, ou seja, a gente só consegue ver a carteira do Alaska 3 meses atrás. Mas por ser um fundo long only, um fundo voltado para longo prazo, não vai ter uma alteração tão grande assim de portfólio, uma alteração grande de carteira. Então a gente tem que selecionar aqui, está dezembro de 2022, a gente vai ter que selecionar outubro de 2022, que já vão aparecer as posições desse fundo. Então a gente vê aqui que ele tem 13% do portfólio alocado em Cogna, que é do setor de educação, 12% em Vale, que é uma das maiores empresas aí do Brasil, 10% em Petro, que também, Petrobras, que também é uma das maiores empresas do Brasil, 9% em Gerdau, GGBR, essa aqui é a Hold, não é a Goal, 5,3% em Banco do Brasil, 4% em Valide, que é uma empresa de tecnologia, 4% em BTG Pactual, o BPAC 11, 3,9% em Suzano, 3,8% em Allianz Sonai, Alço 3% em Logni, enfim, tem outras empresas aqui com uma participação menos relevante. Vamos ver o que mais tem aqui. Braskem, aqui é Rumo, Rail 3, Klabin, Cosan, mais Petrobras, Lojas Renner, Pomo 3, que é Marco Polo, Enfim, então abrindo a carteira do fundo, a gente consegue ver quais as principais posições, quais os ativos, quais papéis que esse fundo estava exposto há 3 meses atrás, E é interessante você conhecer, porque, por exemplo, vamos supor que você tenha esses papéis na sua carteira, você vai estar se expondo ao mesmo papel, numa porcentagem talvez que não deveria, uma porcentagem um pouco maior aí do que deveria, Então é interessante conhecer os fundos que você está investindo, saber os papéis que estão ali dentro,
para você fazer uma alocação melhor de recursos e até escolher, se você está investindo mais de um fundo de ações, ver quais fundos, né? Isso aqui, lógico, se o fundo tiver uma correlação alta, significa que ele tem praticamente os mesmos papéis, ou papéis muito parecidos. E se você quiser, de fato, conhecer a carteira dos fundos, é interessante seguir esse caminho aqui. Então, espero que não tenha ficado dúvida, espero que tenha sido útil esse conteúdo para você, né, de como ver a carteira dos fundos, como acessar isso. E também ficamos à disposição aí, caso tenha uma dúvida, caso tenha alguma questão que não tenha ficado clara, pode comentar aqui embaixo, pode comentar aqui embaixo, pode entrar em contato através das nossas redes sociais e até o próximo vídeo.